as melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Um pequeno distrito, em uma cidade minúscula, com cerca de 5.000 habitantes, abrigou uma das maiores fazendas de escravos do país. Um distrito esquecido nas curvas do tempo, o silêncio de uma cidade que parou. Em uma área de mato ao redor existia uma caverna, profunda e sinistra, aonde as pessoas diziam que quem entrar com o coração aberto e disposto a ouvir, consegue perceber os ecos dos gritos da Maria Sabão, uma escrava que viveu naquela região. Ela fabricava sabão nas sombras daquela caverna, misturando gordura animal e cinzas, enquanto a escuridão a fazia companhia. A sua lenda nasceu dos mistérios e da crueldade. Conta-se que Maria era uma mulher forte, de espírito indomável, mas vítima das punições brutais de seus senhores. Trabalhava em isolamento, quase como uma maldição, enfiada na caverna por dias e dias a fio. Mas o que poucas pessoas sabiam é que Maria possuía conhecimentos que iam além do simples fabrico de sabão. Ela havia herdado segredos antigos de sua terra natal, rituais e feitiços que, se usados de forma correta, poderiam causar grandes estragos e alterar o rumo daquele local. Alguns acreditavam que Maria Sabão tinha um pacto com as sombras da caverna. Outros juravam que ela nunca saía sozinha de lá, sempre acompanhada por um véu de escuridão viva. Um dia, um dos compradores do sabão, uma figura importante na região, foi tomar banho e notou que no mesmo instante, feridas enormes abriram em sua pele, causando uma enorme coceira. O homem foi piorando e cada vez mais e mais foi perdendo a sua pele, até que um dia ele veio a óbito. Assim que ele morreu, seu filho disse para o mundo inteiro ouvir: "O sabão que meu pai comprou estava envenenado. Tudo culpa daquela escrava. Os senhores dela deveriam fazer algo a respeito. Meu pai sofreu muito. Sofreu com um feitiço terrível." A acusação caiu como uma bomba em todo o local. O povo foi às ruas exigir que os senhores tomassem uma providência contra a escrava. E os senhores, acuados, sem muito o que fazer, decidiram então acabar com a sua vida de forma brutal. Levaram Maria Sabão de volta à caverna, onde ela foi amarrada e espancada até a morte. Suas últimas palavras, pronunciadas pela sua boca cheia de sangue e dentes quebrados, amaldiçoaram não apenas seus carrascos, mas todos aqueles que ousassem perturbá-la. Desde então, moradores do distrito relatavam avistamentos perturbadores. Ninguém se atrevia a chegar muito perto da caverna depois do pôr do sol. Os mais corajosos contavam que à meia-noite era possível ouvir um som rítmico, como água sendo mexida em grandes caldeirões, e o cheiro pesado de sabão e sangue fresco que permeava o ar. Um dia, anos mais tarde, Dona Lucinda estava lavando roupa perto de um riacho em sua casa. Ela foi a primeira pessoa a ver a aparição de Maria Sabão. Pouco antes de se levantar, Lucinda tinha escutado uns barulhos durante a madrugada, como passos vindos do lado de fora da sua casa. O barulho de pingos de água caindo no chão. Mas deitada em sua cama, ela decidiu no primeiro momento ignorar. Enquanto esfregava na pedra as roupas, uma luz de sol bateu forte nos seus olhos, a incomodando. Quando ela forçou novamente as vistas para enxergar,
bem na sua frente, do outro lado do riacho, ela viu a figura de uma mulher alta, de pele escura, coberta de cicatrizes que brilhavam à luz da lua. Ela carregava um balde, e de dentro dele transbordava uma mistura espessa, como sabão líquido. Mas o cheiro era de carne queimada. Maria caminhava em direção à caverna, e quando Lucinda chamou pelo nome, em um impulso inexplicável, a mulher virou-se e sorriu. Seus dentes quebrados e podres, uma visão horrível. E no instante seguinte, ela desapareceu. Depois daquela aparição, Lucinda deixou a roupa ali mesmo e entrou em casa. As pessoas contam que ela nunca mais foi a mesma. Ela falava sozinha, como se estivesse sendo perseguida por uma presença invisível. Um dia, Dona Lucinda decidiu sair de casa. E ela nunca mais foi encontrada, desaparecendo misteriosamente no mundo. Sua casa foi abandonada. E muitos juram que à noite ainda é possível ouvir Lucinda conversando com a própria Maria Sabão. A lenda naquele local acabou se espalhando rapidamente entre os moradores e as pessoas que vinham visitar a região. Cada morador tinha sua própria história para contar. Jonas, o padeiro, um senhor de idade já bastante avançada, recordava de uma noite em que ele viu Maria vagando pela praça do vilarejo. Tobias, o dono de um pequeno mercado, lembrou de um fato que quando ouviu o choro de uma criança que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Embora ele tenha procurado e não encontrado nenhuma criança que estivesse estado ali. Eu tenho certeza que era ela. E ela devia estar procurando alguma coisa. Ele contava para todo mundo. A caverna estava lá, aberta à visitação de qualquer pessoa que quisesse se aventurar. Mas todos que iam lá pareciam que voltavam com a mente corroída. Eles voltavam com histórias de ouvirem vozes e sombras que mexiam sozinhas, sem nenhuma fonte de luz por perto. Um deles jurou que viu Maria lá, preparando o seu famoso sabão. Ele descreveu o rosto dela como algo demoníaco. Uma careta que mesclava dor e raiva, fora algumas feridas abertas espalhadas por todo o seu corpo, junto com hematomas e sangue seco. Eu senti a minha alma sendo sugada para aquele abismo. Ele sentenciou muito assustado e visivelmente abalado. Dizem que seu espírito está na caverna e vai atormentar qualquer um que for lá e quiser profanar o seu descanso eterno. O que se sabe é que ninguém sai ileso quando encontra com a lenda da Maria do Sabão. Estava bastante cansado. A vida como motorista era muito dura. Menos de 4 horas de sono por noite. Às vezes, nem isso. O preço do frete compensava ir o mais rápido possível, para dar tempo de fazer outro antes que o mês terminasse. Anfetamina na veia, Jonas percorria o seu caminho, iluminando à frente a estrada de noite. Desde pequeno, ele sonhava em ser caminhoneiro. Via os caminhões saindo dos postos de gasolina perto da sua casa. Pensava que era um mundo de sonhos e liberdade, mas não era bem assim. A vida na estrada era dura e pesada. Muito tempo longe da família, privações, entre outras coisas. Ao longe, ele ilumina alguém na estrada. Parece uma mulher toda de branco. Ele coça as vistas para verificar se era uma realidade ou um sonho. Às vezes, muito tempo sem dormir lhe dava algumas alucinações.
ele via coisas. Chegando mais perto, ele notou que era real. O vestido branco tinha algumas manchas de sangue, e a mulher estava mancando como se estivesse machucada. Jonas pensou que seria negligência deixar uma mulher ferida na estrada. Não era justo. Então, parou no acostamento para dar carona. A moça subiu no seu caminhão. Ela disse que havia sido agredida pelo marido e que precisava fugir para o mais longe possível. Quer que eu leve você na delegacia, moça? Jonas falou já lamentando. Perderia um tempo precioso procurando uma delegacia próxima. Mas, para sua sorte, ela negou. Apenas pediu que ele seguisse em frente. Mas como a sorte nem sempre acompanha os justos, o azar daquele caminhoneiro foi ter pego a noiva da estrada. Em um momento de distração, quando ele tinha se abaixado para pegar um CD de música, ela retirou uma faca de dentro do seu vestido e acertou o pescoço do caminhoneiro, que no primeiro momento demonstrou surpresa. Depois tentou lutar. Em vão. Morreu ensanguentado dentro do seu caminhão. A noiva desapareceu, como ela sempre fazia. Alguns dias mais tarde, em uma reunião com o sindicato dos caminhoneiros, eles tentavam entender a chacina que estava ocorrendo. Vários motoristas mortos ao longo do país. Teve uma que sobreviveu e contou que era uma mulher atraente, vestida de noiva, pegando carona, que o atacou. Ele deu sorte de ter virado na hora e a facada ter pego de raspão. Ele relatou também uma briga e que ela simplesmente do nada desapareceu, do mesmo jeito que havia surgido na estrada. Ela simplesmente desapareceu no ar, como um espírito, como uma mulher fantasma. Lembrando desse fato, o homem fez o sinal da cruz. Acho que nunca mais vou dormir em paz nessa vida. Todas as noites eu tenho dormido separado da minha esposa, no outro quarto, com todas as luzes acesas. Deus me livre a encontrá-la novamente. Os caminhoneiros estavam solidários com ele e com todas as famílias dos mortos na estrada. Era uma tragédia. Mas para tentar diminuir as incidências, eles montaram uma cartilha para os motoristas seguirem à risca. Não é uma coisa 100% certa, mas isso deve minimizar os casos dos mortos na estrada. Sabemos que não podemos contar com a polícia. Durante todo esse tempo, eles não têm nem pista da assassina. Acredito que por trás eles devem estar rindo de nós, dizendo que acreditamos em lendas urbanas e coisas do tipo. Mas a verdade é que temos que lutar. Tinha um caminhoneiro que estava no fundo da sala ouvindo tudo e tentando não rir. Mas é claro que na cabeça dele não existia noiva nenhuma. Era uma lenda para enganar e deixar os caminhoneiros assustados. Ele já tinha ouvido falar esse tipo de jogada antes. Colocar um empecilho na estrada. Dizer que os crimes estavam aumentando. Com isso, eles poderiam pedir mais nos fretes. Uma forma de ganhar dinheiro mais fácil. Embora Paulo não gostasse dessas coisas, ele poderia se beneficiar com isso. Afinal, quem não gosta de mais dinheiro? Ele acabou de beber a sua latinha de cerveja quando o líder dos caminhoneiros acabou sua fala, e as cartilhas haviam sido distribuídas. Sob uma chuva de aplausos, os caminhoneiros começaram a se dispersar e ir embora. Alguns dias mais tarde, Paulo negociou um ótimo frete, mas ele tinha um prazo bem apertado.
Ele acelerava o máximo que podia pelas estradas do país. Ele ainda tinha na cabeça aquela história da noiva da estrada, mas ele achava que era balela. Colocou uma música de rock pesado no som para o manter acordado. Tomou uma anfetamina para se manter vivo e desperto e foi embora toda a vida. Parava em postos de gasolina movimentados. Embora ele não achasse besteira, ele seguia a cartilha ponto a ponto. Na verdade, já seguia antes, pois eram medidas de segurança. Mas teve uma hora, na estrada, que ele não estava aguentando de vontade de urinar. Sabia que era perigoso parar em qualquer lugar na estrada. O certo eram os postos movimentados. Mas ele não teria tempo de chegar em um. Avistou um posto de gasolina que estava fechado, muito escuro. Seria uma parada rápida. Desligou o caminhão e desceu com a lanterna. Iluminou o caminho. E chegou a um banheiro imundo, cheio de teias de aranha e sujeira. Fedia a mijo seco. Ele segurava a respiração enquanto se aliviava na privada. Assim que fechou o zíper da calça, tratou de voltar ao caminhão. Estava com medo. Embaixo do seu semblante sério de pessoa cética, ele sentia um pouco de medo. Entrou no caminhão, o ligou e pensou: aliviado, vamos seguir viagem, e ela é muito longa. Mas assim que ele tentou ajeitar o espelho, viu a sombra de uma mulher com cabelos longos e levantando o véu do rosto. Lábios rachados e manchas secas de sangue no rosto. Ela levantou uma faca. Ele só teve tempo de gritar aterrorizado. A noiva da estrada tinha feito mais uma vítima. O pobre Paulo, nas próximas reuniões, serviria como exemplo. A cidade pitoresca, encravada em uma enorme montanha, ou uma bela vista para as praias da cidade vizinha, bem ao longe, um ótimo lugar para se saltar de asa delta. É nesse cenário que a jovem Denise decide morar. Ela ganhou fama muito cedo com seus livros disponibilizados na internet, o seu ganha-pão, e lhe proporcionou liberdade e a estabilidade financeira. Hoje, ela alugou uma casa pequena, porém charmosa, que ela chamava de lar. Passaria ali alguns meses até terminar alguns projetos que ela tinha em mente. Quando estava entrando na casa pela primeira vez como moradora, ela viu um vizinho. Um homem de meia idade usando uma enorme capa preta. Ele estava olhando fixo para ela. Denise achou aquele homem estranho, ainda mais usando aquela capa no calor que estava fazendo. Ao longo dos dias, as pessoas contavam que ele era o famoso homem da capa preta, figura muito conhecida por toda a cidade. Tome cuidado, ele é um observador nato e pode esconder muitos segredos sujos, disse uma moradora para Denise. Nos primeiros dias, a escritora tentava ignorar o vizinho peculiar. Ele morava em uma casa colada à sua, mas justo quando ela estava concentrada em uma cena do seu livro, ela começou a ouvir passos pesados, como se ele estivesse usando uma bota militar, pisando firme no piso de taco. Objetos pesados como sofás e mesas eram movidos a toda hora de lugar. Que inferno! Denise resmungava, sempre incomodada com o enorme barulho que ele fazia. Mas ela tinha medo de ir lá reclamar. Aquele homem era esquisito demais. Na calada da noite, ela ouvia uns murmúrios altos, como se ele estivesse clamando alguma coisa a alguém.
Ela apagava as luzes e colocava fones de ouvido. Mas mesmo à distância, e sendo um ruído baixo, ela não conseguia tirar a mente dos sons que ele emitia. Um dia, chegou até a sonhar que sombras tinham aparecido e invadido a sua casa, a levando embora para um mundo diferente. Ela acordou sobressaltada. O café da manhã era o melhor momento do seu dia. Parece que o homem dormia nessa hora, pois ela não escutava um barulho sequer. Ela aproveitava para escrever um pouco. Denise sabia que estava um pouco mais estressada que o normal. Ela alegava que era devido à mudança. Sentada em uma cafeteria, ela conheceu uma velha moradora da cidade. Muito curiosa, Denise então perguntou sobre o misterioso homem da capa preta. A senhora se ajeitou na cadeira e contou tudo o que sabia sobre ele. Ele é um homem que pouco sai de casa durante o dia. Você teve sorte, ou não, de o encontrar logo no seu primeiro dia aqui na cidade. Ele está sempre usando aquela capa preta. É como se fosse a sua marca registrada. Quando ele se mudou para cá décadas atrás, ele pode parecer para você jovem, mas andam dizendo por aí que ele é imortal e tem mais de 100 anos. Enfim, quando ele chegou na cidade, muitas coisas estranhas começaram a acontecer. Teve um surto de uma doença desconhecida, dezenas de desaparecimentos misteriosos. Algumas pessoas fugiram enlouquecidas. Enfim, se eu fosse você, mocinha, tomaria muito cuidado com ele. Denise ficou incomodada com a história, mas até que serviu para duas coisas. A primeira é que ela tomaria um cuidado redobrado. Nunca reclamaria diretamente caso ele fizesse muito barulho. A segunda coisa é que ele pode muito bem servir como um personagem para suas histórias. Os livros vivem dessas peculiaridades. O que seriam dos escritores sem os atores reais que passam por nossas vidas? Animada e excitada com um novo personagem que ela introduziu no livro, Denise escutou o barulho da porta do homem sendo aberta. Ele chegou, ela pensou. Já estava muito tarde da noite e Denise já estava caindo de sono. Ainda assim, ela teve tempo de escrever mais algumas linhas para o seu livro. E então, aquela jovem indefesa tinha acabado de voltar do trabalho e estava estirada no sofá. Tomava uma enorme coragem para entrar no banho. O seu chuveiro não estava mais esquentando quanto antes, e um vento gelado entrava por baixo da porta. Depois de tanto mudar os canais na televisão e não encontrar nada do seu agrado, ela decidiu finalmente encarar a água, que era para ser quente, mas no máximo seria morna. Ela evitava que a água caísse no seu cabelo. Não era o dia de lavá-lo. E cantarolava baixinho uma música que estava na sua cabeça o dia inteiro. Era o poder da sugestão. Ela não sabia, mas a porta da sua casa estava sendo aberta. Lentamente, sem fazer barulho, a pessoa do outro lado sabia o que estava fazendo. Era um profissional do crime altamente eficiente. Entrou sem fazer barulho. A jovem estava de costas agora, enrolada na toalha e escovando os dentes. Ela não percebeu quando ele abriu a porta do banheiro e se aproximou por trás. Ela só foi notar o homem da capa preta pelo reflexo do espelho. Quando era tarde demais, o homem tinha um fio metálico nas mãos e aproveitou para estrangular. A mulher tentou gritar, mas sem sucesso. Esse misterioso homem havia feito mais uma vítima. Denise estava satisfeita com a cena que tinha acabado de escrever.
Era um livro romântico. Ela nunca havia escrito nada de suspense, policial ou terror antes. Mas até que ela tinha gostado da experiência. Quando ela baixou a tela do seu notebook, percebeu que o homem da capa preta estava observando da janela. Ela colocou a mão na boca quando viu, tentando suprimir um grito. Ele apontou para ela e fez o típico sinal que a mataria, passando o dedo pela garganta. Ela então correu para pegar o seu celular e chamar a polícia. Enquanto ela falava afobada com a atendente, ela percebeu que o homem da capa preta havia sumido. Tinha ido embora. Poucos minutos depois, uma viatura da polícia apareceu. Denise ainda tremia e contou o que tinha acontecido. A polícia informou a ela que ninguém morava naquela casa vizinha. Denise protestou. Até contou a história em que uma moradora que ela tinha conhecido havia contado para ela. Deve ser a Dolores, disse um policial rindo. Ela é uma velha doida e não pode ser levada a sério. E então, o policial abriu a porta da casa vizinha. Ninguém morava ali. Estava abandonada, com os móveis todos velhos e empoeirados. Mas então Denise viu. Em cima de uma poltrona estava caído uma velha capa preta, toda puída e rasgada. Assim que os policiais foram embora, ela entrou naquela casa sorrateiramente. Estava tentada. Sentia que algo a impulsionava naquela direção. Ela então pegou a capa preta e vestiu, quando ela sentiu algo tocando seu ombro. Seja bem-vinda, disse uma voz distante.